Para a gente poder começar o assunto, a gente primeiro vai falar de equação, né? O que é equação? Equação, a palavra equação, ela vem de igualdade. Toda vez que eu tenho uma equação, eu tenho uma igualdade e eu tenho também uma incógnita, né? Então, quando eu leio uma questão assim, resolva a equação, é que você vai usar aquela igualdade para determinar o valor da incógnita, entendeu? E quando eu tenho então uma equação trigonométrica, nada mais é do que eu ter uma igualdade, a incógnita, que envolve a trigonometria. Para tentar deixar um pouco mais claro ou mais tranquilo, vamos relembrar rapidinho aqui, circunferência trigonométrica, tá? Porque a incógnita na equação trigonométrica, ela está exatamente em quem é o arco, eu tenho que descobrir quem é o arco. Então, lembrando de circunferência trigonométrica, uma circunferência de raio 1, com o centro na origem do plano cartesiano, né? Todos os arcos que eu for usar dentro da circunferência trigonométrica têm o mesmo início, que é o ponto A, que está no ponto 1 e 0, no eixo X, tá? Resolvendo uma equação trigonométrica, eu vou tentar deixar bem passo a passo e a gente vai tentar usar alguns exemplos. Vamos colocar aqui alguns exemplos de equação trigonométrica, então, para a gente poder começar a pensar, beleza? Então, a gente tem aí, por exemplo, seno de x igual a 1, cosseno de x igual a 0, seno de x igual a 1 meio. A ideia é tentar descobrir quem é o arco que teria aquele valor, né, de seno, cosseno, tangente. Isso aí vai fazer um link com uma aula de sinais das razões trigonométricas, os quadrantes e tudo mais, beleza? Seguindo passos. Primeiro passo é você determinar em qual quadrante que vai estar o seu arco. Como que você vai fazer isso? De acordo com o sinal. Se eu tiver lá seno de x igual 1 meio positivo, eu preciso ver aonde o seno é positivo. Se eu tenho cosseno de x igual a menos raiz de 2 sobre 2, eu preciso ver onde o cosseno é negativo. Então, o primeiro passo é achar o quadrante onde vão estar os seus arcos, tá? Segundo passo. O segundo passo é você tentar, se for um valor negativo ou positivo, qualquer ele que seja, né? Você tentar localizar ele sempre no primeiro quadrante. Por quê? Porque são os ângulos que a gente conhece, são onde tem os ângulos notáveis, 30, 45, 60, que normalmente são utilizados, né? E isso falando em graus, mas também em radianos são os mesmos arcos. Não sendo esses valores de 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, pode ser também o 1 e o 0. Você vai achar isso dentro da circunferência, porque vai estar no eixo, ok? Então, primeiro passo, qual quadrante vai estar o seu arco? Segundo passo, qual é o arco que ele representa no primeiro quadrante? Você vai esquecer o sinal e vai dizer, opa, no primeiro quadrante valeria tanto, né? Se ele fosse positivo, no caso de ser negativo, ele valeria tanto. Por que fazer isso? Porque você vai procurar, depois de achar esse arco, você vai achar o simétrico a ele naqueles quadrantes que você tinha achado no primeiro passo. Então aí nós já temos 2 passos. Então agora você achou quais eram os quadrantes, achou o arco no primeiro quadrante, achou o seu simétrico, né? Que seria o terceiro passo, achar os arcos simétricos no quadrante que você tinha encontrado no primeiro passo, certo? E aí a pergunta que fica é, esses arcos que você encontrou, eles são únicos? Só existe esse valor para seno e cosseno ter aquilo ali? A resposta é não. Tá? Por quê? Porque eu tenho arcos de mais de uma volta. O que seria arcos de mais de uma volta? Imagine que eu saia do ponto A e percorro 360 graus. Eu vou parar novamente no A. Se eu paro novamente no A, vamos pensar então no 390. Tenho 360, para no A, mais 30 e para aonde pararia o de 30 graus. Repara que é um arco que vai parar exatamente no mesmo lugar. E se ele para no mesmo lugar, ele tem o mesmo valor de seno e de cosseno. Então eu preciso saber como eu represento esses arcos com mais de uma volta. Então, para isso a gente vai inserir uma escrita, uma anotaçãozinha junto do nosso arco. Eu vou fazer primeiro a anotação em graus, ok? A anotação em graus, eu vou chamar de K o número de voltas. Então,
eu vou multiplicar 360 vezes K e eu vou somar naquele arco inicial que a gente tinha achado. Por exemplo, eu falei aí dos 30 graus. Como é que eu mostro todos os arcos que param no ponto de 30 graus, né? No arco de 30 graus? É 30 graus mais 360 vezes K, onde cai o número de voltas. Se eu der 0 voltas, 360 vezes 0, 0 mais 30, 30. Parou no 30 graus. Se eu der uma volta, K igual a 1, 360 vezes 1 dá 360, 360 mais 30 dá 390. Para no mesmo ponto do 30. Duas voltas, eu daria 360 vezes 2, porque K é igual a 2, 720, mais 30, 750, para também no mesmo lugar. Então, para cada K que eu tiver, eu vou ter o mesmo valor de seno e de cosseno. E talvez você fique se perguntando assim, tá, professor, beleza, mas quanto vale o K? Nós não sabemos. O K é um número qualquer, a gente vai deixar ele na fórmula. Então, se eu quero escrever, por exemplo, todos os arcos que param aonde tem 30 graus, eu posso escrever assim, ó, 30 graus mais 360 vezes K. Agora, lembra que na equação eu tenho 2 arcos, lembra? Eu posso ter 2 arcos nos quadrantes, então eu tenho que escrever os 2. Então, vamos colocar aí algumas imagens mostrando isso aí, e algumas resoluções eu vou explicar para vocês com as imagens, ok? Grande abraço, até mais. Temos então aí seno de x igual a 1/2. A pergunta que fica é, quais são os quadrantes onde o arco é positivo? Primeiro e segundo, né? Seno de qual arco vale 1/2? Pensa lá no primeiro quadrante, a gente sabe que é o arco de 30 graus. Porém, a gente pergunta, ele é o único arco? Não, porque a gente tem os arcos simétricos, né? Então, no primeiro e no segundo, a gente tem o 30 graus e o 150 graus. Eles são únicos? Também não. Como eu falei para vocês, a gente tem arcos com mais de uma volta. Então, a gente representa eles 30 graus e 150 graus dessa forma. Colocando também aí mais de uma volta, né? 30 graus mais 360 vezes K, ou 150 mais 360 vezes K, onde K é o número de voltas. Transformando para radianos, então 30 graus é igual a π sobre 6, o 150 é 5π sobre 6, e o 360 vira 2π, né? Então a gente usa 2kπ, aonde π é uma constante, por isso que ela vai ficar no final. 2 vezes o número de voltas, vezes o π. Segundo exemplo, cosseno de x igual a menos 1/2. Quais são os quadrantes onde o nosso cosseno é negativo? Segundo e terceiro. O arco no primeiro quadrante seria o 60, né? Porque cosseno de 60 é 1/2. Então, os simétricos é eles no segundo quadrante 120, terceiro quadrante 240. A gente tem 120 mais 360 vezes K, e 240 mais 360 vezes K, e também transformando em radianos, ok?